Davi reconhece a sua origem pecaminosa. As histórias que formam a sua história são más. Olha o que Davi fala: em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi, ele conhecia a história ruim de seus pais. Isso não é normal. Não é normal. Por que Davi não podia se assentar à mesa com seus irmãos? Por que Davi era excluso da família? Davi era um filho de outro relacionamento do seu pai. Davi não tinha a mesma mãe que os seus irmãos. Existiam rejeições, existiam traumas, existiam pecados dentro da sua família. O seu pai pecou, a sua mãe pecou. Amados, é necessário um laudo de um engenheiro para saber o que está condenando a casa. Há porquês em sua vida que somente Deus pode responder, mas algumas coisas Ele não vai te responder, Ele vai reescrever a sua história. Deus fala com Jeremias a respeito do propósito que Deus tinha com ele. E olha que interessante isso. Jeremias capítulo 1, do verso 4 ao verso 6, diz assim: assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu, olha Jeremias falando, então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Amados, Jeremias, ele não sabia o que Deus queria dele. Mas olha que interessante, antes que te formasse, ou seja, antes que Jeremias existisse no ventre, o Senhor já conhecia ele. E antes que saísse da madre e da mãe dele, o Senhor santificou ele. As nações te dei por profeta. Jeremias não sabia o que Deus queria dele, e Deus estabeleceu coisas na vida dele antes dele nascer. Deus escreveu uma história para ele antes dele nascer. Jeremias, no hebraico, significa Deus estabelece. E ele estava vivendo o contexto da história de seus pais e da sua nação pecadora. Quando Jeremias recebe esse chamado de Deus, ele tinha 20 anos. Ele tinha 20 anos de idade. Só que a maturidade para um judeu, para ele começar a exercer o sacerdócio, para ele ser considerado homem na sociedade, ele teria que ter 30 anos. Então por isso ele com 20 anos, Deus vem falar com ele. Ele fala: mas eu não passo de um menino. Porque com 20 anos eles ainda eram considerados adolescentes, meninos. E ele não entende a história que Deus tinha para ele, que ela já teria que começar ali. Porque Deus, Ele não está se importando com a tua idade, se você é muito novo ou se você é muito velho. Ele está se importando é com o chamado que Ele tem na tua vida, com o propósito que Ele precisa ativar em você. Uou. Por isso Jeremias diz que não estava preparado. Nós nunca estaremos preparados para aquilo que nós não conhecemos. Ele não conhecia o que Deus havia feito antes dele nascer, mas Deus já tinha feito. Agora olha que interessante, Deus faz as coisas e depois elas vão ser vividas. Talvez você está vivendo um contexto totalmente fora daquilo que Deus já fez. E o melhor que você quer para a tua vida, Deus já fez, só falta você viver. E aí o diabo tenta nos amarrar no nosso humanismo, nas nossas fragilidades, nos nossos problemas emocionais. E a gente fica olhando o problema visível, o problema material, o problema circunstancial, quando na verdade Deus já fez tudo pronto antes de você ser formado, antes de você nascer. E Ele está esperando um momento para que você possa viver aquilo que Ele já escreveu para a tua vida.
aquilo que é perfeito e que está pronto, amados. 1 Coríntios 2,9 diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, Ele não está atrás de pessoas preparadas. Deus está chamando pessoas para o propósito que Ele já estabeleceu. E Ele estabeleceu agora? Não, Ele estabeleceu antes de você nascer. Ele só quer ativar o propósito na sua vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Talvez o que você viveu até hoje é a história dos seus pais, é a história dos seus avós, que você está formando a sua história com isso. Você juntou a história do terreno com a história da construção da casa, com a história da venda da casa, para poder gerar a tua história ali dentro. Mas o Senhor está falando para você: eu tenho uma casa nova, eu tenho uma vida nova, eu tenho coisas novas, eu tenho um projeto novo, eu tenho propósitos novos na tua vida. Oh,